Quando foi que os profissionais de saúde viraram garotos propaganda de suplemento ou de alimento caro, desnecessário e muitas vezes ultraprocessado? Oi! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que me tira do sério, que é Instagram de profissional de saúde virando vitrine para suplemento ou para alimento ultraprocessado. Então a gente tem que começar do início e falar sobre esse crescimento que está sendo assim desenfreado do marketing de suplementos, do marketing de alimentos que são vendidos como naturais nas redes sociais. Como que isso vira uma tendência muito fácil? Porque o suplemento, o alimento, esse negócio pontual, ele traz muita promessa, né? E como é uma solução muito rápida e fácil de você tem que tomar uma cápsula, você tem que mastigar uma gominha, é só isso. Isso atrai muitas pessoas, porque as pessoas sempre estão em busca de soluções rápidas e fáceis. Essa é a verdade. Sempre que a gente tiver um caminho mais fácil para ir, a gente vai, se acreditar que aquilo leva ao mesmo objetivo. Só que o problema é que o suplemento às vezes promete, promete, promete e não leva. Mas as pessoas continuam tentando, porque é mais fácil, né? Você tomar uma cápsula do que você e ajustar sua alimentação como um todo, por exemplo. Então, isso vira tendência muito fácil. E as pessoas, elas são atraídas também pela estética dessas postagens. A gente tem uma embalagem bonita, a gente tem essa promessa, a gente tem o corpo, o rosto que está vendendo esse produto indiretamente, né? O influenciador, um profissional de saúde que está por trás disso, como vitrine para essa venda. Então, a gente já entra num setor aí bem superficial, né? Que a gente tem a estética comandando uma venda. E aí a gente entra também num problema que a gente naturaliza o uso de suplementos. Então você tá vendo todo mundo usar suplemento. Você tá vendo todo mundo tomar aquele super café. Você tá vendo todo mundo comer aquela gominha todos os dias. E aí começa a entrar na sua mente, a normalizar esse tipo de comportamento e você entender que o normal é tomar a gominha, o normal é tomar o cafezinho super lá. Então, você acaba se sentindo excluído, você acaba se sentindo não normal. E aí você passa a ter um desejo de se encaixar, de sair dessa situação que você tá, que você é a pessoa excluída que não tá tomando. Porque todo mundo que você segue tá tomando, todo mundo que você segue está compartilhando, tá vendendo, tá convencendo você a tomar. E aí você não tá tomando, precisa se encaixar. O ser humano também precisa de interação social, o ser humano vive em sociedade. Então a gente tem esse desejo por se encaixar mesmo, de viver na comunidade. A comunidade está fazendo tudo meio alinhado. Então você entende que todo mundo deveria estar tomando esses suplementos. Colágeno, whey probiótico, gominha, creatina, tudo isso. Outra questão que a gente pode mencionar aqui é a questão ética. E aí, vou falar do conselho de nutricionistas, né? Porque é a área aqui que eu domino. E em relação à nossa ética, o que a gente não pode fazer? A gente não pode divulgar marcas de suplementos ou de alimentos isoladamente. Quando a gente vai sugerir isso para um paciente, a gente deve fazer isso de uma forma organizada. Então, a gente tem que sugerir marcas e sempre que a gente for sugerir um produto, a gente tem que ter outros dois que acompanham essa sugestão e que a gente possa dizer, olha, esses daqui são muito parecidos, só que você pode escolher a marca que você desejar aqui entre essas. Você pode limitar para o seu paciente as marcas para ele escolher, mas você não pode indicar apenas uma marca, porque isso é antiético. E isso traz suspeitas, né? Por que você está indicando essa marca? Você ganha alguma coisa com isso? É, e, é claro, profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, normalmente recebem visitas de marcas, recebem um desconto de marcas, recebem um desconto para repassar para os pacientes também. E às vezes isso traz benefício para o profissional, né? Se o cupom dele foi utilizado ou não. Então a gente entra todo nesse questionamento. Eu não sou contra esses cupons, até porque tem muito paciente que precisa mesmo de suplementação e se ele puder comprar com desconto, melhor ainda. Mas a gente não pode indicar apenas uma marca
para ele fazer essa compra, né? Se ele precisa de um suplemento, com certeza não existe apenas um no mundo que ele possa adquirir. Tá, então a questão ética já é uma coisa questionável, né? Porque a pessoa tá ali divulgando o consumo de um suplemento de um alimento. Normalmente ela não fala, ó, mas além desse daqui que eu tô tomando, também você pode escolher essas outras duas marcas, porque elas são muito parecidas. Normalmente ninguém faz isso. E aí a gente tem o problema da recomendação que é explícita, né? De você falar, olha, se você quer tal e tal objetivo, tome isso. Se você quer tal e tal corpo, tome aquilo. E aí você tem essa recomendação. E você também tem a recomendação que ela é mais implícita, ela é mais indireta, porque a pessoa que está assistindo seu story, que está assistindo seu vídeo, ela vai associar o uso daquele suplemento ou o consumo daquele alimento com o seu estilo de vida, o seu corpo, a sua estética e ainda com um benefício a mais, que pode ser um cupom no nome daquele profissional. E aí você junta, ué, mas eu vou ter um cupom, vou ter uma vantagem. Eu vou ficar parecida com essa pessoa que tá tomando. Aí você cria esse pensamento na cabeça da pessoa de que, ué, se a fulana, que é nutricionista, tá tomando esse suplemento, eu também devo precisar, né? Ou se a fulana que é médica tem esse corpo maravilhoso, tem disposição pra fazer plantão, pra fazer exercício todo dia, toma esse negócio, então eu vou tomar também. Porque daí eu vou virar essa super pessoa, né? Eu vou ter superpoderes se eu tomar. E o que que acontece? Frustração. Porque, primeiro, você não vai ter o resultado. Segundo, muitas vezes você não vai poder ter aquele suplemento. E aí você cria uma desigualdade. Você cria, não, né? Porque a desigualdade já está bem estabelecida aqui no nosso país. Você enfatiza a desigualdade. A saúde já não é uma coisa acessível, vira luxo. A saúde só pode ser atingida se você tiver esses suplementos na sua casa. E aí, quem pode pagar pode ser saudável. Quem não pode pagar não vai ser saudável. Se vira do jeito que dá. E a verdade é que dá pra viver muito bem sem suplementação. E que dá pra viver muito bem sem a maior parte dos suplementos que são divulgados. Eu diria que próximo a 100%. Porque os suplementos que são úteis mesmo pra gente são suplementos que vêm com o objetivo de tratar algum tipo de deficiência nutricional ou de trazer algum resultado específico, mas esse resultado, ele não é necessário para você viver bem. Ele só pode ser um objetivo ali mais pontual, pode ser um objetivo dessa sua fase da vida. Mas se você quiser ficar sem esse suplemento, você fica e não tem problema. Os de deficiência que vem para tratar as deficiências nutricionais, eles são realmente necessários, a gente precisa deles. Só que normalmente são suplementos bem baratos e as pessoas não divulgam esse tipo de suplemento, tá? Essa é a verdade. As pessoas estão divulgando cafezinho e gominha. As pessoas não estão divulgando vitamina B12, ferro, ácido fólico e vitamina D. Então, o básico a gente consegue através da alimentação, que é uma alimentação com alimentos in natura, que nem sempre são tão acessíveis assim, mas são mais acessíveis do que uma lata de um super café da vida, que são mais acessíveis do que um pote de goma, de creatina. Então é comida, arroz, feijão, legume, verdura, fruta. Se você já tiver acesso a isso, você já é uma pessoa super privilegiada. Então, essa coisa de só é saudável quem pode, ela existe. Esse conceito existe, porque a gente sabe que muita gente não tem acesso a alimentos in natura, mas para o público que está consumindo as divulgações de creatina in gummy e de super café, todo mundo pode ser saudável nesse público que está consumindo e que está pensando na possibilidade de adquirir uma lata desse super café, tá? Então, essa é uma opinião que talvez seja impopular, mas se você pode comprar uma lata de super café, você pode investir nos seus leguminhos toda semana. Outra questão é o processamento desses suplementos ou desses alimentos. Então, quando eu tenho uma barrinha de proteína, eu tenho muito mais do que uma barrinha de proteína. Não é uma barrinha só de proteína. É uma barrinha de gordura, é uma barrinha de aromatizante, é uma barrinha de conservante, é uma barrinha de gomas, de espessantes. Então, próxima vez que você for na farmácia, que infelizmente é um local que era para promover saúde, mas tá cheio de ultraprocessado no caixa, você vai pegar a barrinha de proteína, vai ler os ingredientes e você vai ter que até dobrar a embalagem para você conseguir ver a lista inteira de tão grande que ela é.
Você vai ler a lista de ingredientes e me fala se a lista tem proteína. Pode até ver na tabela nutricional, que é uma coisa que normalmente eu não indico que as pessoas vejam porque não nos diz muita coisa, mas você pode ver a quantidade de gordura que tem numa barrinha de proteína e ela é absurda. Então, cuidado com esses suplementos que são ultraprocessados, que tem 1000 ingredientes, mas aí eles são vendidos como natural, mas é um corante natural. Mas quão necessário era aquele corante ali? Será que precisava? Mesmo sendo natural, ele não é uma coisa que está naturalmente presente, né, na nossa alimentação. Se não fosse isolado de algum componente que pode ser natural, ele não estaria ali. Então, ele tem necessidade de você ingerir aquele corante naquele momento, mesmo que ele seja natural. E aí a gente entra na questão de o que a gente faz, né? Como é que a gente escolhe em quem confiar nas divulgações? Porque tem gente boa também que compartilha produto e às vezes isso é útil para as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo. Então, quando o profissional contextualiza uma indicação, por exemplo, ou mostra o seu lifestyle, o seu estilo de vida, consumindo algum produto e diz: eu consumo porque eu quero, porque eu gosto e não porque eu preciso, porque ninguém precisa disso aqui, já é um profissional que a gente pode confiar. Que se ele tá falando, ó, ninguém precisa disso, mas eu tomo porque eu quero. Ok, tudo bem. Se ele começa com um papinho de, e agora, pra ajudar meu sono, eu vou tomar esse negocinho aqui que é muito gostoso. Ou, agora, pra eu encarar esse meu dia, eu vou ter que tomar esse super café, porque é a única coisa que me faz viver esse dia corrido. Essa gama aqui de creatina é a única que faz eu ter os efeitos da creatina, porque aí eu não esqueço de tomar. Só que ela esquece de te lembrar que tá tudo bem se você quiser tomar o pó da creatina diluído na água, que é 1000 vezes mais barato. Não é literalmente 1000 vezes, mas é muito mais barato. Muito mais. Então, siga os profissionais que saibam contextualizar decisões que são feitas na própria vida, que saibam até filtrar os conteúdos que eles trazem na rede. Se eu gostasse de gominha de creatina, nunca na minha vida que eu ia postar isso, porque eu sei que esse tipo de conteúdo vindo de uma nutricionista, vindo de uma profissional de saúde, tem um peso e vai fazer com que as pessoas queiram comer gominha de creatina. No caso, eu não gosto, ainda bem, de gominha de creatina. Nunca nem coloquei uma gominha de creatina na boca, mas isso não vem ao caso. Desconfia de quem está associando estética, estilo de vida com produto, porque o bom estilo de vida, a alta qualidade de vida e a estética, até, né, consequente disso, vem de coisa básica, vem de comida, vem de exercício, vem de controle de estresse, de descanso. E o suplemento entra como forma complementar a essa qualidade de vida. E nunca na vida um profissional vai divulgar aquele suplemento que você está precisando. Sabe por quê? Porque ele por acaso viu quem tá seguindo ele, conversou com todo mundo que é seguidor, conversou sobre os problemas, atendeu todo mundo que tá seguindo, viu as necessidades nutricionais de cada um. Não, né? Então, como é que ele vai postar um negócio no story pensando em todo mundo que tá seguindo ele? Não vai. Ele vai pensar numa coisa generalizada. Qualquer pessoa pode se beneficiar disso. Já desconfie. Todo mundo vai ter algum benefício tomando esse suplemento aqui. Desconfie. Aí a gente virou polivitamínico de farmácia. Que aí, né, atira para todos os lados, tenta acertar, mas no fim não acerta nada. Então, se você precisar de algum suplemento, isso vai ser avaliado individualmente, numa consulta com um profissional de saúde qualificado, capacitado, e não na rede social. Então, também desconfio de quem está fazendo promessa, né, de benefício através das redes sociais. E se pergunte: este conteúdo está me informando? Eu estou aprendendo com ele? Ou estão tentando me vender algo? E esse algo pode ser uma coisa bem explícita, pode ser uma coisa mais implícita, e aí você se questiona. Então, existem formas. E como eu sempre digo, deixe de seguir, para de consumir esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que pode não te influenciar diretamente. Fala, eu não sinto vontade de comprar. Mas em algum momento você tem alguma frustração na sua vida e você não sabe de onde está vindo, pode estar vindo daí, porque você não está se encaixando nesse padrão que é vendido nas redes sociais. Então, deixa de consumir esse conteúdo porque ele gera um estresse, ele gera uma comparação, mesmo que você não esteja percebendo, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado do episódio, que as coisas que eu falei tenham feito sentido e que tenham gerado reflexão por aí também.
As nossas redes sociais estão na descrição. Se você quiser comentar algo, você fica à vontade aqui no episódio ou também nas redes. E a gente se vê no próximo episódio.